É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta manhã de terça-feira, hoje 12 de novembro. Hoje comemora-se o dia do supermercado, que todas as semanas, naturalmente, todas as famílias acorrem para fazer as suas provisões para a sua família. Nós queremos parabenizar a todos que trabalham nos supermercados. Queremos deixar o provérbio do dia, que está no capítulo 4, versículo 18, onde lemos: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que sábio conselho nós encontramos neste provérbio. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Grave este provérbio no seu coração. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma vez o presbítero Juarez trazendo hoje a segunda parte desta mensagem, mas antes eu gostaria de lembrar mais uma vez, a Igreja do Calvário estará em festa no próximo dia 23 e 24. Estaremos celebrando o 49º aniversário da emancipação da nossa igreja e do 39º aniversário do Coral Saracali. Na abertura no sábado estará pregando o pastor Magno. Ele é pastor da igreja em Santa Cruz do Capibaribe. No domingo pela manhã estará ministrando a palavra o pastor Manuel, da igreja Segunda Congregacional de Campina Grande. E à noite, no encerramento, o pastor Severino de Macaparana. Contaremos com a participação da cantora Jaqueline, do conjunto Chama Ardente, além do conjunto coral Saracali, que estará também ministrando pela passagem do seu 39º aniversário. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco e eu espero em Deus que você abra o seu coração agora para receber a palavra ministrada pelo presbítero Juarez. Mas antes, oremos. Pai, suplicamos que nesse exato momento o Senhor se instrumentalize mais uma vez do teu Filho, que vai ministrar a tua palavra, para que aqueles que estão ligados conosco, seja através da televisão, seja através do YouTube, eles recebam a tua palavra para alimento dos seus corações. Eu te peço agradecido tudo isto em nome de Jesus. Amém. Mas a primeira dificuldade que chega no casamento, se não tiver estrutura, a base realmente feita, pode ruir. A estrutura pode não aguentar. Então faça a base. Caminhe com seus pés. Pensamento positivo, pensamento ali nas ideias, para que você possa chegar a um objetivo bem definido. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. E isso tem trazido para a sociedade a ansiedade. E a ansiedade ela tem colocado a população, colocado o homem numa guerra muito grande, daquilo que ele tem, daquilo que ele quer possuir, daquilo que ele não tem, daquilo que ele almeja, daquilo que ele vê os outros ter, e é o desejo dele possuir também. E quando chega naquela posição, do que o outro tinha, do que ele possuiu, do que já angariou para si, ele não se contenta só com aquilo, e ele quer mais. E a ganância vai trazendo sempre para um lado extremo da destruição. Amados, Jesus, quando ele traz essa reflexão para os discípulos, ele também queria que, assim como essa pergunta, como priorizar
como priorizar o reino de Deus em meio aos anseios da vida. Ele chega a dizer aos discípulos que eles não têm que se preocupar, não têm que olhar para o que o mundo está oferecendo. E o interessante, em uma dessas conversas que eu estava tendo com um jovem, na semana do mês de setembro, ele disse que o prazer dele é jogar, o prazer dele é obter ganhos, e ele sente prazer naquilo que faz, porque preenche os anseios da sua necessidade. Porque quando ele faz aquilo, ele tira uma preocupação e traz uma satisfação. A satisfação de jogar, a satisfação de obter aquilo que ele jogou. Mesmo que ele perda, ele acha que vai recuperar. E quando ele não consegue recuperar, vai perdendo mais ainda. E eu, com essa conversa com esse jovem, ele perdeu não só uma moto, ele ganhou a moto, perdeu a moto e ainda vendeu as coisas que tinha em casa. E a família achando que, vendeu a guitarra, vendeu o som, vende uma coisa, vende outra, dizendo que apenas que tinha, perdeu o prazer de tocar, o prazer de louvar, o prazer de poder estar lá tocando, e aí estava vendendo os instrumentos. Mas tudo para enveredar no jogo, na ansiedade de ter, de possuir. Isso é grave, amados. E você só vai sentir isso quando você conversa com uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade, de preocupação, porque ele está querendo sempre obter, sempre ter. E isso, o que esses discípulos, eles começam a ter essa preocupação, Jesus traz esse ensino. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. O capítulo 10 desse mesmo livro, Mateus, ele traz lá no versículo 31. No versículo 31. Essa preocupação do valor que o homem tem para Deus. E ele aqui só faz complementar. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Se você vale do que as aves, você vale mais que os pardais, você vale mais qualquer animais. E Deus sustenta cada um deles. Deus dá a cada um deles, porque fica preocupado em querer as coisas, ansiosos em possuir, em ter. Se o tempo não é esse. Se o tempo não é que o Senhor está querendo para a sua vida. Mas muitas vezes queremos apressar. Queremos chegar adiante, antes daquilo que o Senhor quer nos entregar. Já passei por ansiedade em minha vida, e não foi bom, não foi ótimo, de maneira alguma. Só teve um momento que eu achei bom da minha ansiedade. Foi quando foi para sair de casa, completando 18 anos, que eu me alistei no quartel, e nesse alistamento, quando cheguei lá, disseram, você ficou. Esse momento de ansiedade para mim foi de alegria. De graças a Deus, fiquei no quartel. Porque a minha ansiedade era sair de casa. Não era estar mais ali naquela tutela. Porque nós tínhamos um controle rígido de autoridade. Enquanto no quartel, mesmo diante daqueles vários comandantes, como o pessoal diz, né, você vai ter vários pais. Mas todos eles para mim era suave, tranquilo, deu para suportar. O que não dava para suportar era a doutrina do meu pai. Era duro, era rígido. Assim como ele disse hoje pela manhã, ele era arroz de fumo. E quem não sabe o que é arroz de fumo, é aqueles fumos de rolo que as pessoas vendem na feira, que você corta o fumo de rolo e vai ficando aquele bagaço, que não serve nem para queimar. Ele era aquele bagaço, o arroz de fumo. Mas um dia ele foi alcançado.
E foi alcançado justamente por um trabalho familiar, trazido pelo meu irmão que está ali, Valfrido. E esse trabalho fez com que ele mudasse seu coração. E aí eu já estava lá. Eu digo, agora, já que eu estou aqui, vou ficar. E de lá, continuei a carreira. Mas, querido, ansiedade também senti no momento que deixei as fileiras do quartel. E aí ficava aquela preocupação. E agora, vou ver de quê? Eu só sei atirar e contar de 1 até 2. Porque 3, 4, quem diz eram os soldados, né? Então, digo, só sei fazer isso. E a ansiedade batia porque entregava currículo em tudo que era canto. E nada de chamar. Mas aí, minha mãe sempre, aqui no culto de oração, vamos para o culto de oração. E é isso que acontece quando nós estamos necessitando de Deus. Vamos buscar o culto de oração. Ore por mim. Vamos buscar frequentar os vários cultos. E nessa frequência de vários cultos, a gente começa a entregar as nossas necessidades, os nossos anseios a Deus. Por isso que ele diz, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós buscamos justamente a justiça de Deus, o reino de Deus, queremos que Ele entre em nós. Senhor, estou aqui para te servir, estou aqui para dizer que te amo, que te adoro, quero te glorificar, te exaltar. E quando nós nos entregamos a Ele, Ele nos usa. Ele nos alcança novamente. E Ele diz, estou contigo, eu sei da tua necessidade, eu sei da tua necessidade, o que tu precisas. E quando a bênção começou a vir, ela veio melhor do que aquilo que eu almejava. Eu lembro na época que eu passava aqui de frente ao supermercado, na época só tinha um aqui em Campina Grande, que era o shopping da cidade. Para não dizer que eu era muito velho, né, mas foi em 91, 87, né, para 91. E aí era o shopping de Campina Grande, que era o hiper bom preço. Passava ali e dizia, um dia eu trabalho aqui, nem que seja de embalador. Só que um dia eu saí do quartel. Achava que já tinha ganho, né, a posição, estava lá orgulhoso, né, cheio de pompa. Saía do quartel com a vestimenta, com as divisas, andando a pé, só para que as pessoas me dessem continência onde passava. Mas um dia, 7 anos se passaram. E aí saí do quartel, no 8º ano. Quando entregava currículo, ninguém queria receber. Mas eu disse, um dia eu vou trabalhar aqui. Fui trabalhar no Bom Preço, depois que passei 3 anos no deserto, 3 anos na feira. E aquele momento que passei na feira foi um momento também de ansiedade, porque as coisas não passavam, as coisas estavam difíceis. E alguém disse que Deus vai te dar a vitória. Eu digo, a vitória não vinha, mas descansava no Senhor. O Senhor vai dar a oportunidade. E teve esse momento de alguém passar, me ver na feira, naquele estágio que eu me encontrava, convidar a ir trabalhar no Bom Preço. E quando cheguei lá, ele disse, tem a vaga aqui, é de vigilante do estacionamento. Parei, calma. Eu era sargento do Exército Brasileiro, o Exército de Caxias, e tinha aquele orgulho, aquela, né? E como é que eu vou trabalhar como vigilante à noite no estacionamento? Mas, eu não disse que o senhor ia me botar ali, eu digo, é aqui que eu vou ficar. Entrei como vigilante do estacionamento. Também, desse dia em diante, eu não me preocupei mais, porque eu vi que o Senhor tinha feito os planos que eu pedi. Quando você pede algo, saiba como você pede. Seja detalhista naquilo que você está pedindo a Deus. Porque muitas vezes você pede uma coisa, Deus dá e você ainda não agradece. Eu comecei a agradecer. Eu estava conversando com a minha cunhada, e a minha cunhada disse que ela começou a trabalhar numa escola aqui em Campina Grande, para não dizer o nome aqui, e trabalhando com as crianças. Primeiro dia de aula, a criança, ela teve que tomar conta dessa criança. E a criança, o dia todo, mamãe, 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 mamãe. Sei que vocês não estão nem aguentando eu dizer isso aqui, mas ela passou 2 horas escutando isso. E ela foi orar, pediu ao Senhor, Senhor, faz com que essa criança pare de chamar mamãe.
A criança parou de chamar a mamãe. Mas depois, papai, 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 papai. Qual foi a oração que ela pediu, né? Acalma o coração dessa criança, tira esse, né, do coração dela, acalenta. Então, queridos, muitas vezes nós temos que saber fazer o pedido para não ficar ansiosos naquilo que nós pedimos. Então, quando eu vi que aquilo que eu pedi era estar naquele local, acalmei meu coração. Quando acalmei meu coração, com 3 meses que estava ali, houve realmente um rebuliço, como diz lá, né, naquele local. E aí eu saí de vigilante para ser encarregado de segurança. E depois chefe de segurança. E depois coordenador da segurança. E dali até hoje. Só fiz sair do Bom Preço, passar para a empresa que eu trabalho hoje, empresa de calçados aqui em Campina Grande, e continuo sendo nessa coordenação. Estou ali há 18 anos naquela empresa. Para o ano, se Deus quiser, estarei vestindo pijama. Então, queridos, esse é o trabalhar de Deus em nossas vidas, quando descansamos nele. Quando tiramos essa ansiedade, quando tiramos esse desejo de ter apenas, e quando começamos a trabalhar para Ele, a glorificar o Seu nome, a exaltar, a bendizê-lo, a se prontificar o seu trabalho, Deus vai agindo nas menores coisas da sua vida. E das menores, Ele vai fazer maior. Mas quantas vezes as pessoas olham para você e só quer o que você já possui. Não vê a caminhada. A caminhada, ela faz parte do processo para a sua chegada. Então veja como estás caminhando para que a tua chegada possa ser também exaltada. Mas o segundo ponto de como nós devemos priorizar o reino de Deus em meio aos anseios da vida. Nós devemos entender que Deus provê as nossas necessidades. É Ele que provê, é Ele que dá. Se você tem um emprego bom, se você tem um trabalho, se você tem um estudo, se você tem uma família que Ele apoia, é Deus em tudo isso que Ele dá. Veja aí o versículo 27 ao 29. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo que a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, se ali já eram as maravilhas, já era glória, né, ter aquela vestimenta, os lírios do campo, aquela beleza. Para aquele homem, imagine para nós, Deus vai dar muito mais. E quando diz dar muito mais, é esse descanso que Ele dá. Essa certeza de que servindo a um Deus, nós temos a resposta daquilo que Ele já nos prometeu. O homem, ele jamais completará por si só as suas necessidades. Ele não pode dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, se Deus não quiser. Se Deus não for com ele. Se Deus não o ajudar. A nossa suficiência, ela está em Deus. E não é a melhor comida, não é a melhor bebida, não é a melhor vestimenta, não é o melhor carro que você tem. Nada disso. Nada disso vai ser suficiente. Seja o salário, seja a casa, seja a posição do status que você tem na sociedade. O homem vive ansioso por estas conquistas. O homem vive ansioso por as coisas materiais e passageiras. E Cristo está mostrando que você tem que buscar as coisas espirituais e eternas. É para essa que nós andamos. É para essa que nós vivemos. O versículo 27, ele complementa isso.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da vossa vida? E o que é um côvado? Apenas de 46, 50 centímetros por aí, né? Uma distância de um passo. Pode ser uma estatura, um palmo, 2 palmos da sua estatura. Pode ser o tempo, 5 minutos, 1 segundo. O tempo é de Deus. O tempo está nas suas mãos. O homem não pode acrescentar nenhum côvado. E eu estava lendo essa tradução do côvado. E ela foi representada justamente na construção da arca, quando Deus chama Moisés. E ele dá todas as medidas da arca para Moisés, e dá essas medidas de forma que Moisés tem que obedecer aquilo que Deus quer. Ele dá a medida do pátio do tabernáculo, ele dá a medida do lugar santíssimo, e ele dá a medida do lugar santo e do lugar santíssimo, que é o santo dos santos. Então, para o pátio, ele diz que é 50 de largura por 100 côvados de comprimento. Para o lugar santo, ele diz que é 10 de largura por 20 de comprimento. E para o lugar santíssimo, ele diz que é 10 de largura, 10 de altura e 10 de comprimento. Ou seja, era um quadrado, um cubo. E ele dá essa medida para que o homem obedeça aquilo que ele quer. Existe uma medida, existe um limite. Você jamais passará do limite que Deus dá. Veja as águas do mar. Existe um limite, porque se Deus não desse um limite, ela podia avançar na orla, podia avançar nos asfaltos, na cidade, na capital e tudo isso. Então Deus dá limite. Mas esse limite que Ele dá é para que o homem obedeça, para que o homem saiba que Ele é quem determina. É Ele que diz como será, não o homem. O homem não pode acrescentar nenhum côvado. Ou seja, ninguém ultrapassa nem sequer 45 centímetros, 46 centímetros do ponto final da existência da sua vida, ou da terra que você tem, ou do espaço que você possui. Por isso, veja a maneira como Deus está cuidando de forma particular de cada um de nós. Ele cuida de cada um de nós de forma particular. Lá nos Salmos 127, capítulo 1 e 2, veja o que é que ele diz, de forma simples. Quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? 127, 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. É inútil, não é por você. E o capítulo 37, o versículo 25, ele diz, do mesmo Salmo, 37 de Salmo, versículo 25, capítulo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. É Ele que dá. É Ele que provê. É Ele que sabe a minha e a sua necessidade. No momento certo, Ele vai dar o que necessita. E queridos, finalizando esse ponto, veja lá em Filipenses 4:6. O que ele diz lá em Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pelo quê? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Alguém dá alguma coisa a alguém se ele não pedir? Eu sei da necessidade que meu filho tem, que minha esposa tem, mas se ela não pedir, eu não dou. Mas é porque não quero dar? Não. Muitas vezes é porque
você está ali fazendo as suas economias, fazendo os seus planos. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória. Espero em Deus que você tenha sido profundamente abençoado. Amanhã você vai ouvir a conclusão desta importante mensagem ministrada por este nosso irmão. Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por